A paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vim trazer um tema muito difícil porque é triste, porque no fundo é triste. O tema é quando você entra num relacionamento errado, você traz filhos ilegítimos. Para quem conhece a história de Adão, de Abraão, Deus prometeu um filho a Sara, né? Mas só que eles não acreditaram, porque Sara já estava de idade, Abraão também. E Sara fez com que seu marido deitasse com a escrava deles, né? E aconteceu que nasceu Ismael, mas só que o filho da promessa não era Ismael, era Isaque. Porque por mais que Abraão se deitou com a serva, depois eles tiveram um filho. A Sara teve um filho e nasceu Isaque. Mas só que o que acontece? Por não saberem esperar, por Abraão ter se relacionado errado, trouxe um filho ilegítimo. E o que aconteceu? Houve várias situações ruins, porque a serva, ela não estava aguentando a pressão de Sara, e nem Sara aguentou a pressão da serva, porque a serva, né, a Agar, ela estava se sentindo superior, porque uma serva conseguiu engravidar do seu marido, conseguiu ter um filho do seu marido, que no caso é Abraão. E ela ficava, né, zombando, mostrando-se superior. E quando Sara conseguiu engravidar, o filho nasceu e tudo mais, e ela pegou e falou para Abraão: olha, você manda a sua serva embora daqui, porque eu não quero mais ela aqui, convivendo com meu filho. Eu não quero o filho dela, mas convivendo com meu filho. Então, quando você faz escolhas erradas, quando você tem filhos com pessoas num relacionamento errado, você acaba trazendo filhos ilegítimos, filhos que era para ser da promessa, que acaba depois não sendo. Eu vou te contar minha experiência. Eu tenho 3 filhos, um de cada pai. Não que meus filhos sejam um problema, mas se eu fosse conhecedora da palavra de Deus no tempo passado, eu não teria me relacionado nem com o pai da minha filha, nem com o pai do meu filho do meio e nem com o pai do meu último filho. Vou te dizer por quê. Porque hoje eu sei que pessoas que pensam diferente, julgos desiguais, não tem como caminhar juntos. Cada um tem seu pensamento, cada um tem da sua forma de pensar, sua forma de agir. Mas quando são julgos desiguais, se você quer A e a pessoa quer B, não tem como dar certo. Hoje, eu não entraria num relacionamento com uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que não é temente a Deus, uma pessoa que não segue os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, pessoas mentirosas, pessoas manipuladoras. Então, se eu tivesse esperado, com certeza hoje, né? Se eu não tivesse tido filhos, se eu fosse virgem, mesmo que se eu não fosse virgem, só o fato de eu não ter tido filhos, eu não me relacionaria com os tipos de pessoas que eu me envolvi. Porém, Deus não permite nada
se não for da vontade dele. Isso aconteceu porque Deus permitiu, porém, não foi legal. Porque o que acontece? Não foi legal não pelos meus filhos, que meus filhos são uma bênção. Mas se eu tivesse esperado, eu teria um filho da promessa. Um filho legítimo, que é legítimo de pai e mãe casados. Pai e mãe casados. Os filhos não teriam problema. Por quê? Porque, né, muitas das vezes você precisa entrar numa discussão, porque como são pessoas que pensam diferente, pessoas que não têm o discernimento da palavra, pessoas que não são tementes ao Senhor, você acaba tendo que entrar em atrito, porque você tenta explicar de uma forma e a pessoa ela não consegue entender. Então isso faz mal para a criança, porque vê os pais separados. Aí quer dizer, hoje, se eu tivesse que reatar com algum deles, não reataria com nenhum deles, nem com o pai da minha filha, nem com o pai do meu filho do meio, nem com o pai do meu último filho. Por quê? Porque quando você está num grau de espiritualidade avançada, você não consegue mais ficar com pessoas que não estão mais nesse nível. Ah, Carol, mas aí você está se desfazendo, né? Não é questão de se desfazer. A questão é que você não deve levar para a cama quem não quis te levar para o altar. Então, hoje, mulher, se você, menina, adolescente, estiver vendo esse vídeo, se você ainda não teve filho, é porque é muito fácil pegar e falar, que nem quantas vezes já bati no peito e falei, eu crio meus filhos, criei meus 3 filhos sozinha. Né? Hoje a menina mais velha está com o pai, né? O do meio está comigo e o mais novo está comigo. Né? Crio sozinha. O pai do mais novo dá pensão. Mas criar, tal no dia a dia, passar as lutas que eu passo. Ah, mas aí eu quis desatar o relacionamento por quê? Porque a salvação é individual. O fornicário, ele não entra no reino dos céus. O que é fornicação, Carol? Fornicação é você estar todo quanto é tipo de imoralidade sexual. Você ter relacionamento sexual se você não estiver casado ou casada, né? Então, mas só que aí o que acontece? Que nem ele chegou para mim e falou, mas tudo tem seu tempo. Mas se Jesus voltar, eu também ficaria. Então, meninas que vocês estão vendo esse vídeo hoje, que ainda não teve filho, bem-aventurados são os que esperam no Senhor. Esse frutificará no seu tempo certo. Então, você que deixa homens ficar te tocando, por mais que você não tenha filho, você esteja, né, com a imoralidade sexual, fazendo imoralidade sexual. Imoralidade sexual é tudo que você faz fora do casamento. Depois você vai pagar um preço. Às vezes nós vemos senhoras de idade passando por momentos assim difíceis na vida, por doenças ou por alguma coisa, filhos que abandonam, muitas coisas assim, e você fica, pô, coitada, ela é uma idosa, mas ela já teve a sua idade. Então a gente não pode ter pena de ninguém, porque a palavra de Deus diz que tudo que você faz, certamente você colherá. E Deus não é Deus para que se escarneça, Ele não mente. Então, se você quer ter um filho abençoado, né, um filho que se você quer ter um filho que tenha uma família estruturada,
Eu sei que acidentes acontecem, mas acidente só acontece, gravidez só acontece como acidente quando você está tendo um ato sexual. Se você não fizer, se você se resguardar, você não vai ter acidente. Você não vai ser Maria, que vai vir Deus, vai vir um anjo e vai falar para ela que ela vai engravidar do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então pense direito para que os seus filhos não sofram. É muito fácil bater no peito e falar, eu crio meus filhos. Minha mãe criou os filhos dela sozinha, eu também sou capaz. Mas veja se você não tem nenhum trauma. Toda pessoa que tem problema de se achegar a Deus, de ter intimidade com Deus, é porque não teve um bom relacionamento com o Pai. Então, se você quer o seu filho salvo, se você quer um filho que não tenha problemas psicológicos por causa de paternidades, por causa de separação de pais, reflita e veja. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas filho é de Deus. A palavra de Deus diz que filho é a herança do Senhor. É a herança que Ele deu para a gente. Porém, é dentro de um casamento. Qualquer hora que a gravidez vier dentro de um casamento, vai ser benção, porque Deus pede, multiplicai a terra. É isso que Ele falou. A palavra dele vai dizer isso. Multiplique a terra. Então, eu só estou fazendo esse vídeo por quê? Porque quem paga pelos seus erros são os seus filhos. Vai ser o seu filho, se você ainda não tem. E é muito difícil você lidar com uma criança que passa por separação. Eu não estou falando que se você engravidar hoje, mesmo não estando casado, que você vai se separar dessa pessoa que você fez o filho. Porém, a maldição de Deus, ela vai na terceira e até a quarta geração. O que é maldição? É pecar, né? Você fazer um filho em fornicação. Por mais que você esteja junto só com uma pessoa, porém, se for feito em fornicação, ou seja, fora do casamento, vai ter suas consequências. Eu não estou falando nada que coisa minha, estou falando, é o que está na palavra. E para não ficar depois tendo que arrumar problema, olha só, um filho fora da obediência de Deus, fora do que Deus quer para você, causa muita coisa ruim. Depois, se você se separar, né, você vai ter que ficar correndo atrás de pensão. É filho com problema porque quer ficar com o pai ou quer ficar com a mãe. É o pai que é isso, o pai que é aquilo. É uma confusão danada, é uma discórdia porque você quer uma coisa, o pai quer outra. Às vezes o pai só dá pensão porque é obrigado, porque senão ele vai preso, porque nem amar o filho ele ama. Ou às vezes o pai não dá pensão, fica fugindo mais do que outra coisa. Entende? Olha quantas coisas, quantos aborrecimentos acontecem por causa de desobediência. Por não saber esperar, né? E o que acontece? O que acontece? Vira um trauma, vira um desgaste. O povo perece por falta de conhecimento. E o que é conhecimento? A palavra. Por que o diabo não quer que você lê a palavra? Porque a palavra liberta. Se você entender isso, o que eu estou te falando, que está na palavra, você evita grandes problemas. Então eu aconselho seriamente você ler a palavra, porque ler e pôr em prática, porque quando você lê e põe em prática, você é a casa que é feita na rocha, que pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir a água,
que não vai desmoronar. Não seja uma casa que seja feita na areia, que onde vem a primeira água desmancha tudo. Que essa palavra fique no seu coração. Que eu possa ter ajudado você em, de repente, alguma decisão, em alguma atitude que você está querendo tomar, alguma decisão que você está querendo cometer, né, querendo decidir. Estou falando por experiência própria. Não é fácil. Não é fácil. A conta vem direitinho. E você tem que pagar. E você vai pagar. Então, antes que você pague a conta, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente só sacrifica porque a gente não obedece a palavra de Deus. Que essa palavra fique no seu coração.